Essa foi a pior história de ansiedade que eu já ouvi. Eu escutei muita coisa na minha vida de terapeuta. Tem histórias que marcaram. Algumas me deixaram indignado, outras emocionado, mas essa que eu vou te contar hoje foi uma das piores histórias de ansiedade que eu já ouvi. O lado bom dessa história é que ela pode te ajudar a lidar com a sua própria ansiedade. A história é triste, mas no final você vai ficar cheio de esperança. E eu tenho muita certeza disso. Eu sou Vinícius Campos, neurocientista especializado em ansiedade. E antes de começar, uma observação. Essa história é real. O paciente autorizou que eu contasse aqui, com a condição de que eu trocasse alguns detalhes para preservar a identidade dele. E, obviamente, eu respeitei, é claro. Mas a essência, a alma da história é exatamente como ele me contou. E tem um detalhe no fim que me marcou profundamente. Fica comigo até lá, porque é o tipo de coisa que muda a forma como a gente vê a ansiedade. Esse paciente, vamos chamar de Marcelo, chegou no consultório completamente esgotado. Ele era um homem de uns 40 e poucos anos, tinha uma boa carreira, estava numa empresa há muitos anos, cargo estável, salário bom, rotina bem ajustadinha. O tipo de vida que, olhando de fora, parece resolvida, mas por dentro ele estava destruído. Para você ver como a ansiedade pega qualquer pessoa, mesmo quando tudo está indo bem. A primeira coisa que ele me contou foi que vinha tendo crises de ansiedade meio esquisitas. Só que ele não usava essa palavra. Ele dizia que tinha ataques de nervos. Acordava no meio da madrugada com o coração disparado, a boca seca, formigamento nos braços. Às vezes achava que estava tendo um infarto. Até ia ao pronto-socorro. Fazia todos os exames e nada. É só estresse, diziam para ele. Dava 2 ou 3 semanas e ele estava lá novamente. Nessa época ele começou a viver com medo. Medo de ter uma crise no meio da rua, medo de passar mal no trabalho, medo de desmaiar no carro. Começou a evitar compromissos. Evitava viagens, evitava reuniões, principalmente aquelas reuniões grandes. Ia no mercado de madrugada, só para não correr o risco de encontrar alguém. E o mais curioso é que, mesmo evitando tudo, a crise vinha. Às vezes do nada, sentado no sofá de casa vendo jornal. Ela sempre estava lá. Mas até aí, infelizmente, é o que muita gente já passou. A parte realmente pesada vem agora. O Marcelo era um cara dedicado e perfeccionista. Ele nunca faltava no trabalho, sempre entregava tudo antes do prazo e era o tipo de funcionário que segurava a barra da equipe. Exatamente por isso. Ele morria de medo de perder o emprego. Era esse o pensamento que ele não conseguia tirar da cabeça. Se eu começar a falhar aqui, eu tô fora. Isso virava uma tremenda obsessão. Só que essa ironia cruel da ansiedade é que ela começa a sabotar exatamente aquilo que a gente mais quer proteger. Marcelo começou a errar, coisas pequenas no começo. Esquecia de mandar um e-mail, confundia prazos, se atrapalhava em apresentações. Só que o cérebro dele, já adoecido pela ansiedade, transformava cada errinho numa sentença de morte. Acabou para mim, ele pensava. E o corpo reagia a isso. Começava a tremer na frente do computador, suava frio, não conseguia digitar. Um dia, no meio de uma reunião, a tela do Zoom piscando, gente falando sem parar, planilha para apresentar, ele simplesmente travou. Não conseguia abrir a boca. O coração acelerado, a garganta fechou, fingiu que a conexão caiu e saiu correndo para o banheiro e vomitou. Essa cena me marcou, porque ele descreveu em detalhes. Eu vou guardar algumas coisas porque é muito pessoal, mas foi pesado. E depois ele ainda disse: Vinícius, você acredita que eu voltei para a reunião como se nada tivesse acontecido? Obviamente eu acredito. E o mais doido é que ninguém percebeu, nem os colegas e nem o chefe. Ele estava implodindo e todo mundo achando que era só um dia normal. A crise virou rotina e a rotina virou tortura. Agora, aqui vai o momento da história que, sinceramente,
me pegou de surpresa. E olha que eu já vi muita coisa aqui, principalmente nos atendimentos. O Marcelo chegou um dia e me disse: eu pedi demissão do meu trabalho, aquele trabalho que ele gostava tanto. E eu gelei, porque não era isso que ele queria. Ele tinha medo de ser demitido. E no fim, foi ele que saiu. E por que tudo isso aconteceu, eu perguntei. E ele respondeu muito emocionado. Até eu me emocionei naquele momento, porque eu não aguentava mais o medo, ele disse. Melhor parar de trabalhar e passar fome do que viver essa vida. Essa frase ficou muito na minha cabeça. Olha o nível que a ansiedade pode chegar, a ponto da pessoa abrir mão da única coisa que ela mais preservava, a ponto dela mesma puxar o gatilho que mais temia que alguém puxasse. Olha a força dessa frase que ele me falou. Preferia passar fome do que passar por aquela situação. Foi nesse ponto que a gente começou de verdade um processo de tratamento profundo. Ali a coisa virou. Combinamos uma abordagem bem pensada, bem adaptada para o caso dele, sem remédio e do jeito que eu sempre trabalho. E, obviamente, ele topou porque ele já não aguentava mais aquela dor. A gente organizou a rotina dele, resgatou o que fazia sentido na vida dele, as coisas que ele gostava e que tinha deixado para trás. Trabalhamos a respiração, a parte física. Ele entendeu como o corpo estava tentando proteger ele, mas de uma forma distorcida. Entendeu que alarmes estavam disparando para qualquer coisa porque ele nunca foi reprogramado. E aí, depois de umas poucas sessões, um tratamento comigo, geralmente é bem rápido, eu fui vendo o Marcelo reaparecer, porque aquele cara que chegou para mim não era ele, era só o sintoma. O Marcelo mesmo estava ali, esperando para voltar. Hoje ele trabalha de novo em outro lugar, num ritmo mais saudável, dorme bem, se alimenta melhor e o mais importante, não vive mais com medo. E essa talvez seja a maior vitória de todas. Não é o fim dos sintomas, é o fim do medo de ter o sintoma. Se você ficou até aqui, é porque essa história te tocou de algum jeito. Talvez possa ser a mesma história que a sua. Talvez você tenha se visto ali no Marcelo. Talvez esteja agora num momento parecido. Se for o caso, eu quero te dizer, tem saída. Mas a saída não é escapar do trabalho, não é fingir que está tudo bem. Definitivamente não é tomar calmante e seguir forçando a barra. A saída verdadeira começa aqui, ó, no emocional. Quando você aprende a olhar para a sua ansiedade não como um inimigo, mas como um alerta que precisa ser entendido, processado e reprogramado. E é isso que eu ensino, é isso que eu faço todos os dias. E é por isso que eu estou aqui nesse momento. Se você quiser sair dessa, comenta aqui embaixo. Eu quero. Quem sabe só de dizer isso você já se sente melhor. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com quem precisa ouvir essa história.